Lern Hunsrückisch, Leção 77. Hoje o assunto vai ser a conjunção wenn e o modo condicional dos verbos. Wennst du dein Like gleich Lust, wär ich froh. Na lição 76 apresentei a conjunção ob, que pode ser traduzida como se, quando se refere a uma pergunta indireta. Mas se em português também é usado para introduzir uma suposição ou condição, certo? Por exemplo, se amanhã chover, vou dormir até mais tarde. Em Hunsrückiano, a conjunção para passar esse sentido de se é wenn. Wenn's mooi regent, tu nicht bis später schlafen. Wenn's du spät bist, beeil dich nicht. Man kann nicht zweimal spät sein. Ela é mais uma conjunção subordinativa típica. E, na verdade, já falei dela antes na lição 58, onde apresentei os 3 diferentes quandos do Hunsrückiano. Wenn, então, também pode significar quando. Isso, quando se refere a um evento no presente ou futuro. Como em Wenn sie aufsteht, kocht sie gleich Wasser für den Kaffee. Quando ela acorda, ferve logo água para o café. Na maior parte das vezes, podemos traduzir frases com wenn no presente ou futuro usando tanto se quanto quando. Por exemplo, essa frase também poderia ser interpretada como se ela acorda, ferve logo água para o café. Ou, se ela acordar, ferverá logo água para o café. Ou, quando ela acordar, ferverá logo água para o café. É basicamente o contexto, como de praxe, que vai definir se a frase se aplica melhor ao presente ou ao futuro. Vamos ver uns Beispielssätze do uso de wenn no presente ou futuro, então. Men jeg kan pizza verlangen, wenn du keine Nudler isst. Podemos pedir pizza se você não come macarrão. Aqui uma tradução usando quando não soaria muito bem, né? Podemos pedir pizza quando você não come macarrão. Se fica melhor. Se você não come macarrão. Wenn der Leib dich sieht, fang nicht an zu springen. Se o leão te vir, não comece a correr. Ou, quando o leão te vir, não comece a correr. Wenn sie nicht daheim sind, lass die Kaste vor die Tür. Se eles não estiverem em casa, deixe a caixa em frente à porta. Ou, quando eles não estão em casa, deixe a caixa em frente à porta. Mas existem outros usos de se em que uma tradução usando quando não é possível. Isso ocorre em casos em que usamos, em português, o modo pretérito do subjuntivo, como em se eu fosse rico, eu teria uma casa em cada país. Veja que em casos assim, o se introduz uma oração subordinada que usa o pretérito do subjuntivo, se eu fosse. Já a oração principal costuma ter o verbo no futuro do pretérito, eu teria. Como eu expresso isso em Hunsrückiano? A tradução dessa frase seria Wenn ich reich wär, hätte ich ein Haus in jedem Land. Note a forma dos verbos, wär e hätt. Enquanto o português usa o pretérito do subjuntivo numa oração e o futuro do pretérito na outra, o Hunsrückiano usa a mesma conjugação nas duas. Eu costumo chamar essa forma do verbo de condicional, mas poderia ser chamada de subjuntivo também, ou conjuntivo, como gostam de chamar no alemão padrão. Como construir essa forma dos verbos? Nos verbos que possuem um passado simples, você cria o subjuntivo geralmente só aplicando umlaut à vogal da raiz do passado. No verbo sind, o passado é ich war, tu warst, e o condicional é ich wär, tu wärst, que pode ser traduzido como eu seria, eu estaria, ou eu fosse, eu estivesse. No verbo hon, o passado é ich hat, tu hast, e o condicional fica ich hätt, tu hast, eu teria ou eu tivesse. Vamos a uns Beispielssätze. Das wär ordentlich gut, wenn ich Geld hätt für das kaufen. Seria muito bom se eu tivesse dinheiro para comprar isso. Wenn man allein wäre, hätte man keinen Spaß. Se estivéssemos sozinhos, não nos divertiríamos. Ou, literalmente, se estivéssemos sozinhos, não teríamos diversão. No verbo gehen, o passado, ich ging, sofre uma alteração diferente de umlaut para o condicional, já que fica gehen, ich ging, eu fosse ou eu iria, eu andasse, eu andaria. Aqui um umlaut normal não funcionaria, né? Porque o i em ging já é uma vogal que surge de umlaut. Enfim, o condicional usa a vogal e, ich ging, tu gingst. Alguns falantes acrescentam um d nessas formas também, fazendo com que fique ich gingt, tu gingst, er gingt, mer gingte.
Qualquer uma das duas formas está ok. Beispielsatz. Wenn ich Zeit und Geld hätte, ginge ich in das Cinema. Se eu tivesse tempo e dinheiro, iria ao cinema. Com o verbo komme, o passado ich komm se torna ich käm, eu viria ou eu viesse. Novamente aqui alguns falantes colocam o D, dizendo ich kämt, du kämst, etc. Beispielsatz. Wenn unser Enkel bei uns käm, wäre man froh. Se nosso neto viesse para nossa casa, estaríamos alegres. Praticamente todos os verbos auxiliares também possuem uma forma simples condicional. Com kenne, por exemplo, sabemos que o passado é ich konnt, du konntst. No condicional fica ich kennt, du kennst. Eu pudesse, tu pudesses, ou eu poderia, tu poderias. Beispielsatz. Wenn du kein barulho wäre, könnte ich schlafen. Se não houvesse barulho, eu poderia dormir. O verbo treffe tem o passado ich trofft, du troftst. E o condicional fica ich trefft, eu pudesse, eu poderia. Beispielsatz. Wenn ich mit ihm sprechen dürfte, könnte ich alles erklären. Se eu pudesse falar com ele, eu poderia esclarecer tudo. Com o verbo missa, o passado é ich musst, du musst. E o condicional é ich misst, eu precisasse, eu precisaria. Beispielsatz. Man müsste in einem anderen Haus wohnen, wenn man Kinder hätte. Precisaríamos morar em outra casa se tivéssemos filhos. O verbo brauche, cujo passado é ich braucht, faz o condicional como ich bräuchte, eu precisaria. Beispielsatz. Sie bräuchten nicht unter den Viadukt zu schlafen, wenn man gute Regierung hätte. Eles não precisariam dormir sob os viadutos se tivéssemos um bom governo. O passado de solle é ich sollt, e o condicional fica ich sollt, eu deveria, devesse. Beispielsatz. Jemand sollte helfen. Alguém deveria ajudá-la. E ainda temos o verbo wolle. Esse tem o condicional idêntico ao passado na forma. Ich wollte é tanto eu quis quanto eu quisesse ou eu queria. Beispielsatz. Wenn er das mir machen wollte, wäre ich froh. Se ele quisesse fazer isso para mim, eu ficaria feliz. E temos ainda o verbo wisse, que não é auxiliar no caso, e cujo passado é ich wusste, e o condicional é ich wisst, eu soubesse, eu saberia. Beispielsatz. Wenn meine Mutter das wisst, dürfte ich nicht kommen. Se minha mãe soubesse disso, eu não poderia vir. Com praticamente todos os outros verbos, você precisa usar um verbo auxiliar para criar o condicional. O verbo auxiliar em questão é tun. Já sabemos que quando usamos tun no presente como auxiliar, ele indica o futuro ou presente progressivo. Ich tune neue Karre kaufen. Eu vou comprar um carro novo, ou eu estou comprando um carro novo. Se você quer dizer eu compraria um carro novo, você diz ich täte neue Karre kaufen. A forma condicional de tun é ich tät, du täst, er tät, meia tere, teia tät, se tere. Quando usado sem ser auxiliar, ele vai significar eu pusesse, eu poria. Com auxiliar não vai ter tradução, só vai formar o condicional do outro verbo. O verbo tun não possui um passado simples, só um presente e um condicional. Beispielsatz. Wenn man unser Fies auf den Tisch tät, tät unsere Mutter uns hauen. Se puséssemos nossos pés em cima da mesa, nossa mãe nos bateria. Veja que na oração subordinada, tät é simplesmente o condicional de tun com o sentido de pôr, colocar. Wenn man unser Fies auf den Tisch tät. Se puséssemos nossos pés na mesa. Já na oração principal, ele está agindo como auxiliar do verbo hauen, bater, para formar o condicional desse verbo. Tät hauen, bateria. Unsere Mutter tät uns hauen. Nossa mãe nos bateria. Mais uns exemplos. Wenn sie bis morgen im Wald bleiben täten, täten die Moskitos se ganz verpicken. Se eles ficassem na floresta até amanhã, os mosquitos os picariam todos. Aqui, tät é auxiliar para formar o condicional nas duas orações. Se täten bleiben, eles ficassem, se täten verpicken, eles picariam. Wenn ich dir die Wahrheit sagen tät, tätst du pes mit mir geben. Se eu te dissesse a verdade, você ficaria brava comigo.
Novamente, tät é auxiliar para o condicional das duas orações. Ich tät sån, eu dissesse, du täst besser, você ficaria brava. Wenn ich euch verlangen tät, für den Kanal zu zeichnen, tät das mir machen? Agora, mais uma coisa importante de mencionar. Vimos que muitos verbos possuem uma forma simples de fazer o condicional sem usar tät. Apesar de essas formas terem os dois sentidos vistos aqui, ou seja, ich wär é tanto eu fosse quanto eu seria, ich käm é tanto eu viesse quanto eu viria, nos verbos que não são usados como auxiliares, essa forma simples é bem mais comum de se referir à forma do subjuntivo mesmo, ou seja, eu fosse, eu tivesse, eu andasse, eu viesse, eu pusesse, eu soubesse, etc. Quando a forma se refere ao futuro do pretérito, é mais comum que esses verbos também usem a forma com tät como auxiliar. Ou seja, eu posso dizer ich tät hon para eu teria, ich tät gehen para eu iria, eu andaria, ich tät komme para eu viria, ich tät tun para eu poria, ich tät wisse para eu saberia, e ich tät wolle para eu gostaria. Para verbos exclusivamente auxiliares, como kenne e wisse, a forma com tät nunca é usada. Em verbos tun e wolle, a forma simples é usada quando são auxiliares e a com tät quando não são auxiliares. Com o verbo sin, a forma ich tät sin existe, mas é mais rara. Nele é mais comum que se use ich wär sempre. Então vamos rever algumas das primeiras frases de exemplo. Wenn man allein wäre, hätte man keinen Spaß. Se estivéssemos sozinhos, não teríamos diversão. Aqui é bem comum que se diga wenn man allein wäre, hätte man keinen Spaß haben. Wenn ich Zeit und Geld hätte, ginge ich in das Cinema. Eu poderia dizer wenn ich Zeit und Geld hätte, täte ich in das Cinema gehen. Aqui eu não poderia substituir hätte por tät haben, porque aqui hätte tem o sentido de tivesse e não de teria. Então, wenn ich Zeit und Geld haben tät, soaria estranho. Wenn unser Enkel bei uns käme, wäre man froh. Eu posso dizer também wenn unser Enkel bei uns käme, wäre man froh sein. Mas, como eu falei, com o verbo sin, a forma simples ainda é bem comum também. Agora em wenn du kein Barulho wär, könnt ich schlafen. Aqui eu não posso trocar can't por uma forma tät kenne, porque kenne é um verbo auxiliar. Temos ainda muito para falar sobre a forma condicional, mas para essa lição não fica grande demais, vamos deixar para outra. O que é importante ficar claro aqui é que o condicional engloba duas coisas do português. O pretérito do subjuntivo, formas que em português terminam com se, como fosse, fizesse, comesse, andasse, dormisse, falasse, e o futuro do pretérito, que em português termina em ria, como iria, faria, comeria, andaria, dormiria, falaria, etc. Na maioria dos verbos, essas duas formas são feitas usando o auxiliar tät mais o infinitivo. Para verbos auxiliares, se usa o condicional simples, a forma própria do condicional de cada verbo desses para as duas funções. Já para os poucos verbos que possuem um condicional simples, mas não são usados como auxiliares, ou se são, nem sempre são, quando eles não são auxiliares, usam preferencialmente a forma simples para a função do subjuntivo e a forma composta com tät para o futuro do pretérito. Und ich bin immer euch dankbar für die Unterstützung von toten lieben Menschen. O que você acha de se tornar um apoiador do canal também? Além de garantir que ele siga trazendo conteúdo, você pode ter direito a algumas vantagens. Confere o link que está na descrição. Você não tem condições de se tornar um apoiador regular? Então que tal uma contribuição esporádica? Qualquer realzinho é importante. Mesmo assim não pode? Então que tal ajudar de graça? É só compartilhar esse vídeo e interagir para aumentar o engajamento. E me segue lá no Instagram também, onde posto mais conteúdo. Dankeschön und bis bald!